Boa noite para vocês. Estou só localizando aqui as duas últimas questões da aula anterior que ficaram pendentes, né? Confere. Questão 2019 do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essas duas últimas aí. Então vamos lá. O último conteúdo que nós vimos da aula anterior, que é essa conversão em taxa equivalente, tá certo? Nós falamos, portanto, que as taxas para juros compostos, elas não são proporcionais, correto? Quando eu converto as taxas em equivalentes, a gente pode verificar que o que eu estou procurando é uma taxa, por exemplo, nesse caso, vamos para o caso concreto já, que equivale a uma taxa nominal anual de 35% capitalizados mensalmente. E ele quer a taxa efetiva bimestral. Tá certo? Bom, ele nem falou aqui que eu estou trabalhando em juros compostos, mas nem precisa. Porque a taxa efetiva aqui, nesse caso, não proporcional, ela não é efetiva, ela não é proporcional. E um outro detalhe importante é que ele me dá uma consideração aí, não é? Ele fala ali, ó, considere 1,03 ao quadrado igual a alguma coisa e tal. Isso já é uma boa dica de que eu estou trabalhando taxas não proporcionais. Beleza? Tranquilos? Tá. Então eu quero encontrar uma taxa efetiva bimestral. Esse é o comando. No final eu devo encontrar uma taxa bimestral que equivale a uma taxa nominal anual de 36% capitalizados mensalmente. Então, na realidade, eu tenho dois problemas aí, né? Eu tenho que fazer essa taxa que está anual, capitalizada mensalmente, de forma transformada já transformada em mensal. Como que é o nome dessa parte da matéria aí, lembra? A taxa efetiva e a taxa nominal. Nós não trabalhamos taxas nominais, nós trabalhamos taxas efetivas. Isso eu tenho que decorar, tá, galera? Isso aí é memorizado. Como que eu sei que a taxa é nominal? Quando ela vem dessa forma. Quando ela vem aqui, ó, taxa, foi dito, mas nem precisava, taxa nominal anual de 36%, capitalizado mensalmente. Como que eu vou fazer, então, essa taxa virar efetiva? Eu vou converter ela para uma taxa mensal, certo? Porque ela está sendo capitalizada mensalmente, ela tem que ser uma taxa que não é anual, ela tem que ser uma taxa mensal. No final, eu tenho que converter ela em bimestral, mas aí eu tenho que fazer uma conversão equivalente, que é uma outra coisa. Tá vendo a confusão que pode gerar? A taxa equivalente eu faço pelas proporcionalidades lá, lembra? Pelas não proporcionalidades, na verdade. O primeiro passo é esse, e depois eu vou jogar aqui, ó. 1 mais o I1 elevado no tempo 1, lembra disso? Igual 1 mais I2 elevado a 1 aqui, não precisa aparecer, tá certo? Eu sempre comento desse 1 porque existe uma dúvida para alguns alunos em relação ao tempo. Ah, não tem expoente de tempo aqui. Tem. É que eu estou convertendo em uma unidade de tempo aqui apenas, tá certo? Esse 1 aqui sim. Esse aqui sim. Esse I1 aqui não. Esse sim. Perfeito. Significa 100%. Até porque eu vou somar ele com uma taxa. Ele representa 100%. Como que a gente pode afirmar isso com certeza? Porque ele está sendo atrelado à taxa unitária. E a taxa unitária aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,01. Portanto, esse 1 representa sim o 100%. Ficaria mais complexo. Muito mais complexo. Acreditem ou não, as equações elas servem para facilitar a vida. Entendeu? Se eu tentar... a gente vai ver ao final dessa aula, quando nós estivermos trabalhando os descontos,
os descontos, apesar de que a gente já, de forma comparativa, a gente está trabalhando as fórmulas dos descontos. A gente só vai comparar uma com a outra. O conceito é que vai ser aplicado de forma diferente. Mas se eu não tiver fórmula, eu não resolvo. Para concurso público, tá? Eu posso até resolver lá, né? Sei lá, com uma calculadora na minha casa, fazendo com calma, com tempo. Mas uma prova de concurso público, algumas vezes eu preciso necessariamente decorar as equações. Eu estou sendo sempre muito honesto com vocês em relação a isso. Eu sempre falo, ó, isso não precisa, mas isso precisa. Tá certo? Então eu falei, por exemplo, aquela fórmula aglutinada do montante para juros simples, eu falei, aquilo lá não precisa decorar, né? Até porque se você souber que juros... uma que eu fui fazendo passo a passo dela. Acho que foi na primeira aula. Aquela lá não precisa, tá? Agora, na maioria das vezes, eu preciso sim de uma equação. Então, o primeiro passo aqui, galera, eu vou converter esses 36% que estão capitalizados mensalmente, né? Eles são 36% forma nominal, eu vou capitalizar eles mensalmente. Como que eu faço, portanto? 36, que está em ano, 36 ao ano, eu vou converter ele para uma taxa mensal. Beleza? É só multiplicar ou dividir nesse caso. Ano maior do que mês, né? Divide por quanto? 12, isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, 36 dividido por 12, vai me dar quanto? 3%, agora sim, AM. Tudo bem? Esse valor, o que eu encontrei aqui, portanto, foi a taxa efetiva. Não é o que ele quer. Ele quer, ao final, a taxa equivalente bimestral disso. Equivalente. Beleza? Agora eu venho aqui. Efetiva ali, equivalente aqui. Tá certo? Então, efetiva é diferente de equivalente. Olha, ele quer... É que ele começa essa questão como se fosse de trás para frente, né? Ele pede logo no começo o que ele quer. Ele pede a taxa efetiva bimestral. Certo? A taxa efetiva bimestral, o quê? Equivalente a isso daqui que a gente acabou de encontrar. Então, o que ele está dizendo é, uma taxa de 3% ao mês, ele não disse, mas eu estou dizendo, em regimes de juros compostos, corresponde a uma taxa de quanto ao bimestre? Essa é a pergunta, tá certo? Beleza? Então, agora eu vou jogar na outra equação. Aquela 1 ali, aquela taxa 1, vai ser a mensal ou a bimestral que ele quer? Eu dei a dica na aula anterior. A taxa 1 é a mensal ou a bimestral? A 1 é sempre a menor. A 1 é sempre a menor temporalmente, tá certo? Então, a 1 é a mensal, beleza? Consequentemente, a 2 é a bimestral, é o que ele quer. Então, ele quer essa. E aquela 1 ali vai ser os 3%. E o tempo 1 ali? O tempo 1 vai estar vinculado a quanto? Você não está comparando aqui uma mensal com uma bimestral? Então, se você está comparando mês com bimestre, você vai se perguntar, quantos meses estão contidos no bimestre? 2 meses. Então, esse tempo aqui será de 2. Só isso. Tá certo? Fazendo isso, a gente resolve a questão. Ó, 1 mais 3% em forma unitária. Tudo bem? 2, ok? Por quê? Eu estou convertendo no bimestre, o meu mês, igual 1 mais o que eu quero. Eu quero esse cara aqui, ó. Eu quero o I2. Como que eu sei que eu quero o I2? Porque ele quer o bimestre e o lado de cá é sempre o maior temporal. Beleza? Então, isso vai ficar 1,03 elevado ao quadrado, que é igual a 1, mais I2. 1,03 ao quadrado. Como que eu faço? Eu dobro e elevo ao quadrado, não é? Tudo que está ao quadrado é dobra e eleva ao quadrado, se tiver de 1% até 9%. Então, isso daqui vai ficar dobra e eleva ao quadrado. Lembrando que se for valores entre 1 e 9, vai ser 0,1, 0,2, 0,3. Dobrar, então, o 3 é 0,6. Elevar ao quadrado é 0,9. Beleza?
Todo mundo? Isso é igual a 1 mais I2. Esse 1 vai passar subtraindo, então vai ficar isso menos 1, consequentemente vai ficar todos de acordo? Se eu mandar esse 1 subtraindo para cá, já que eu quero o I2, eu estou isolando ele, esse valor em forma percentual vai ser de 6,09% ao bimestre. Foi o que eu encontrei. Beleza? Então eu tenho que ficar muito atento. Na maioria das vezes, eu encontrei, claro, um valor aproximado, porque não é exato, né? E outra coisa, mesmo se eu não soubesse o quadrado ali, ele foi bonzinho, ele deu ali para mim, né? Eu encontrei um valor aproximado, já que eu vou procurar o mais próximo ali. Não, deu exato, né? Deu exato, perdão, corrigindo. Letra B, portanto, 6,09. Galera, qual é o recado dessa questão aqui, já que só falta uma, então, para a gente concluir essa parte de taxa equivalente? O recado é ficar muito atento na linguagem que ele está usando, tá certo? Efetivo, nominal, equivalente. Isso aí cabe uma revisão boa para vocês depois, para entender bem os termos. Tranquilos? Letra B de bola. Próxima questãozinha. Nada muito diferente, ó. A questãozinha aí de auditor do município lá de Porto Alegre. A anterior foi do Rio Grande do Norte, né? Questão boa também, ó, 2019. Ele fala, a taxa de 15% ao ano, capitalizada ao quadrimestre, com taxa efetiva anual, é o que ele quer. De quanto, né? Então, ele me deu aí uma taxa de 15% ao ano, capitalizada quadrimestralmente. E ele quer a taxa efetiva anual. A taxa efetiva anual. Essa questão ela tem uma particularidade aí, né? Ele não usou o termo equivalente, certo? Ele deixou implícito isso. Não é comum acontecer. Aqui eu tinha que interpretar um pouco e ter feito um pouco de questões também para entender que quando ele faz essa relação, ó, de uma taxa que está nominal, né? Primeiro ela está nominal, 15% ao ano, capitalizada quadrimestralmente. E aí ele fala, tem como taxa efetiva? Esse tem que ele usou aí, ele usou como se fosse um sinônimo de equivale, né? Equivalente. Posso ir por aí. Uhum. Quando ela... ou ela vem em uma unidade temporal apenas, por exemplo, só ao mês. Só ao mês eu já entendo que ela é ao mês capitalizada no mês. Efetiva, tá? Ou ele diz, ele é retórico ao dizer, né? Ele fala bem assim, uma taxa de tantos por cento ao ano, capitalizada ao ano. Ela já é efetiva, certo? Agora, se ele mistura duas unidades temporais, aí ela é nominal, que é o nosso caso aqui, né? Uma taxa de 15% ao ano, capitalizada quadrimestralmente. Seria bonitinho se ele tivesse escrito assim, ó, equivale a uma taxa efetiva anual de quanto? Tá certo? Poderia dar um bug na nossa cabeça aqui, porque no começo ele já dá o ano, não dá? No começo ele já dá o ano. Só que ao ano não está capitalizada ao ano. Ele está capitalizada quadrimestralmente. Letra D de dado? Aí, ó, a gente já matou, obrigado. Mas está certo. Esses chutes coerentes de avaliar aí, ó, as proporções são válidas. Mesmos passos. 15% ao ano, capitalizada quadrimestralmente. O que eu vou fazer? Ano
para o quadrimestre. O ano é maior do que o quadrimestre. Então, do maior para o menor, eu vou dividir. Dentro do ano existem quantos quadrimestres? 3, certo? Então, vou pegar o 15 e vou dividir por 3. Primeiro passo. E depois vou fazer a conversão aqui da equivalente, da taxa equivalente anual. Belezinha? Cadê meu apagador aqui? Então, bora lá. %, ao ano, capitalizada quadrimestralmente. Então, dentro do ano tem 3 quadrimestres. Isso daqui vai me dar 5%. Vou colocar assim, aqui, né? 1 mais a taxa 1, tempo 1, igual 1 mais a taxa 2, elevado a 1. Aqui, o que nós estamos encontrando a taxa equivalente anual agora a isso, a esse quadrimestre. Beleza? Então, vou fazer... outra coisa. Aonde que vai o ano, aonde que vai o quadrimestre? O quadrimestre e 1. O ano e 2. Então, 1 mais a taxa quadrimestral. 0,05. Quanto de tempo aqui eu vou colocar? A mesma coisa, porque é anual de novo, certo? 3 quadrimestres existem no meu ano. Igual 1 mais e 2, que é o que eu quero. Então, isso aqui vai ficar 1,05 elevado ao cubo, 1 mais e 2. Nessa questão, ele deu os expoentes aí? Não deu, né? Então, nessa daí, você ia ter que sofrer um pouquinho. 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, tá? Ia ter que fazer essa continha. Aí é braço, aí é prática. A gente falou sobre isso. Esse valor, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, vai me dar um valor de aproximadamente 1,1576. 1,1576. O resultado dessa potência aqui. Mais e 2. Se eu inverter, vai passar subtraindo 0,1576 é o meu I2. Portanto, a minha taxa equivalente vai ser de 15,76% ao ano. Beleza? 15,76%, alternativa D de Deus. Ok? Vou tomar. Você viu? Agora vamos ter que inverter para o outro. Ficar voado a aula inteira. Vocês estão falando que eu sou desligado, né? Agora vamos ter que voltar lá no outro, cara. Cadê? Você está vendo o mouse? Aqui. É o 3 agora, né? Abriu? Apareceu. Sim. Tá. Objetivo agora desse encontro, né? Terceiro encontro. A gente vai falar de operação de descontos. Antes disso, eu vou apresentar para vocês um recurso que eu disse que existe em algumas provas, que é a tabela financeira. Tá? Não constou aí nessa parte, porque eu lembrei que eu tinha comentado com vocês sobre a tabela financeira, vou falar aqui, mas vou fazer alguns exercícios, mas o fundamental da aula é
Operação de descontos, desconto simples, desconto racional simples, desconto por dentro, desconto por fora aqui, eu não coloquei, desconto comercial simples, que é a mesma coisa de desconto por fora, tá? Então, basicamente, trabalhar os descontos, ok? Trabalhar os descontos. Galera, pergunta que surgiu na aula anterior também, sobre fracionar montantes ou fracionar juros, quando ele não corresponde ao intervalo de tempo inteiro ao que está sendo proposto na taxa. Por exemplo, a taxa é mensal, mas os juros não correu no mês inteiro, né? Ou o montante, eu quero descobrir um montante para um mês que não correu inteiro em uma taxa mensal. E isso pode ser feito comparando com qualquer outra situação, uma taxa anual e eu vou fazer quitar uma parte do empréstimo quando não correu o ano todo, certo? Eu vou fracionar isso. Então, existem duas convenções, e as questões têm que me falar qual convenção está sendo adotada no exercício. Uma convenção é a exponencial, que nada mais é do que a forma do montante naquela exponencial, que a gente aprendeu assim, ó. Quando nós falarmos exponencial, entendam essa parte aqui do parêntese, tá? Elevado no tempo. Então, uma modalidade de se resolver esses problemas é a própria fórmula do montante, aplicando dentro do tempo a parte fracionada também. Isso aqui seria muito simples de entender. Não existe uma fórmula nova. Por exemplo, vou fazer um exemplo ali, em que a taxa é anual, mas correram, por exemplo, 4 anos e 6 meses, por exemplo, para um certo pagamento. 4 anos e 6 meses, então eu colocaria aqui dentro 4,5, tá? Simples assim. E a outra forma, que seria um pouco mais detalhada, é a convenção linear, tá? A convenção linear, ela trabalha com qual raciocínio? A parte inteira, por exemplo, os 4 anos correntes para uma taxa anual, os 4 anos inteiros seriam resolvidos por essa equação. Mas a parte fracionada, por exemplo, 6 meses, correspondentes a 0,5, portanto, eles não fazem parte dos juros compostos. Eles entrariam dentro dos juros simples. Como o próprio nome da parte da aula diz, isso é uma convenção. Como é uma convenção, eu só vou saber quando eu aplico uma forma ou outra, quando o exercício me diz. Tá certo? Aplicando a convenção exponencial, aplicando a convenção linear. Ele tem que falar, ele tem que ser objetivo, porque existem duas formas de se resolver. Qual é a mais aplicada em questões de concurso público? A linear. A linear é a mais aplicada, tá? Então, nós vamos fazer alguns exercícios aí para tentar entender isso. Olha lá, até então, nos exercícios, estávamos calculando o montante e os juros para períodos inteiros de tempo. Por exemplo, a taxa mensal e o período também eram em meses. Né? Não sei que eu pudesse converter, mas eu teria que fazer todo o trabalho para converter em meses. Mas se nesse mesmo exemplo, a taxa fosse igual a 10%, por exemplo. 10% ao mês. E o tempo de aplicação fosse igual, por exemplo, a 4 meses e 15 dias. Como que a gente deveria proceder? Então, uma modalidade de resolução seria aplicar aqui, vamos supor que eu apliquei R$100, para ficar simples a conta. R$100 vezes 1 mais taxa de 10% ao mês, beleza? 10% ao mês na forma unitária, 0,1. Correndo em 4 meses e quantos dias? 15 dias. 4 meses e 15 dias, 15 dias corresponde a meio mês, em forma comercial, né? Meio mês, então, eu deveria contabilizar desta forma. Elevado a 4,5. Beleza? Então, eu deveria resolver desta maneira. Esta é a forma o quê? Exponencial. Tá certo? E a forma linear, como que eu deveria proceder? Olha lá, a forma exponencial é a própria formulazinha lá que a gente aprendeu. E aí, é lógico, como que eu vou saber quanto que é o expoente 4,5, né, para aquela base? Eu sugeri ali uma questão em que o exercício te diz, ó,
Eu não tenho como saber, né, de cabeça. 1,1 elevado a 4,5, ele me fornece, por exemplo, 1,5356. Então, vamos até conseguir terminar isso daqui, ó. O montante seria igual a 100 vezes 1,1 elevado a 4,5. O montante seria igual a 100 vezes, ele me sugeriu ali, ele me falou, na verdade, 1,5356. 1,5356. Se eu multiplicar isso por 100, isso seria R$ 153,56 de montante, beleza? Consequentemente, eu poderia achar só os juros também, não é verdade? Sabendo que os juros é o montante menos o capital. Então, eu tenho certeza aí que os juros, se ele me perguntasse, seria de R$ 53,56, beleza? Então, dentro da própria fórmula mesmo do montante, para juros compostos, para capitalização composta, eu colocaria a parte fracionada aqui, só que convertida em mês. 15 dias deveria ser convertido em mês, como a fração lá, a parte fracionada do mês. Tá bom, mas ela não é a forma mais usada em provas de concurso público. Qual é a forma mais usada? É a forma linear, onde a parte inteira é resolvida naquela equação, mas a parte fracionada é resolvida na equação do montante simples. Tá certo? Olha lá, então, esse resultado que eu obtive aí no quadro é esse que está aí na lousa, tá? Na forma exponencial. Tá bom, beleza. Mas na convenção linear, ele não leva em consideração apenas essa equação. Ele leva em consideração duas equações, que depois a gente vai ver que pode ser aglutinada em uma só. Tá certo? Quem quiser decorar, decore. Quem não quiser decorar, não precisa. Tá? Não é obrigado a decorar a equação linear de uma vez. Basta eu apenas interpretar. A parte inteira vai ser aplicada na mesma equação anterior. Essa é a exponencial e essa é a linear. Tá? Montante, capital, vezes 1, mais a taxa, elevada no tempo. Só que aqui, para o mesmo problema anterior, R$ 100 de capital, 1 mais taxa de 10%, mesma taxa, 10%. Neste caso, eu vou elevar só a parte inteira, só os 4 meses. Beleza? Tranquilos? Vou resolver. Montante será igual a 100 vezes 1,1 elevado à quarta. Aqui eu posso até, mesmo que o exercício não me der, utilizar até um recurso matemático que a gente aprendeu, que é, a gente resolveu isso aqui algumas vezes na aula de ontem, né? O que é 1,1 ao quadrado? Ah, mas aí não está ao quadrado. Mas 1,1 à quarta não é a mesma coisa que isso daqui, ó? 1,1 ao quadrado vezes 1,1 ao quadrado? Sim? Vimos na aula anterior que é. Por quê? Porque 1,1 ao quadrado é muito utilizado aqui na matemática financeira, tá, galera? 1,1 ao quadrado é 1,21, tá certo? E aí eu poderia multiplicar isso, ó. Ficaria 100 vezes 1,21 vezes 1,21, correto? E faria a multiplicação. Multiplicaria isso. Eu já fiz aqui, eu tenho uma colinha. Na minha cola, que a parte inteira... Opa, não tem não. Ah, tem. Eu tenho aqui, né? 1,1 elevado à quarta vai dar 1,4641. Então, ficaria 100 vezes 1,4641. Certinho? Multiplicando. Oi? Ah, tá, ele deu, né? Sim. Considerando que ele tivesse dado. Que eu estou considerando que ele não tivesse dado. Nas duas hipóteses, não tem problema. Resolvida a parte inteira. Terminei? E a parte fracionada? E os outros 15 dias? Os outros 15 dias devem fazer parte do montante correndo em juros simples. Essa é a convenção linear. Como que é o montante em juros simples? Quem lembra?
Capital vezes 1. O que mais? Não decoraram isso, não? 1 mais IT. É assim? Beleza? Montante será igual. Quanto que é o capital agora? Vai ser os R$100? O capital agora é esse. Tá? Então vamos chamar essa parte toda de M1. Montante 1, só para não confundir. E esse seria o montante 2. Com aquele montante virando o novo capital. 146,41 é o meu novo capital. 1 mais taxa de quanto? Mesma taxa. Tá certo? Essa é a do montante. Essa não é dos juros, né? Essa é do juros simples. Lembrem, vou repetir, tá? A forma linear, ela aplica a parte inteira dentro dos juros compostos e a parte fracionada dentro dos juros simples. Beleza? Calma aí. Nesse caso, né? Agora, em uma situação em que eu tivesse a taxa anual e eu paguei alguma coisa em 1 ano e 4 meses, certo? A parte anual, a parte inteira de 1 ano, vai correr aqui. E a parte dos 4 meses vai correr nessa. Né? Mas convertidas em anos, ou seja, 4 dividido por 12 vai dar quanto? Aí aquela vai ser a fração do tempo. Nesse caso, 15 dias, eu vou colocar 15 aqui no tempo? Não. Aqui dentro do tempo eu vou colocar quanto? Aqui é 0,1, que é a taxa, vezes o tempo, é que o quadro aqui cortou bem aqui, vezes o tempo, que eu vou colocar? 0,5, meio, tá certo? Galera de casa, se não estiver enxergando direito, aqui dentro está 1 mais 0,1 vezes 0,5. Esse 5 aqui? 15 dias. É a fração de 15 dias. A parte inteira correu aqui, 4 meses. Né? E a parte fracionada, 15 dias, correu aqui. A parte inteira corre em juros compostos. E a parte fracionada corre em juros simples. Com um detalhe. O novo capital é o resultado do montante anterior. Tá? Esse montante vem para cá como capital. Tá bom? E aí eu vou fazer a conta. Agora aqui é o braço, né? Montante 2 vai ser 146,41. E aqui vai dar 1 mais isso. Aqui vai dar 0,05, né? Então isso aqui vai dar 1,05. Beleza? Então vai ficar o 146,41 vezes 1,05. Eu tenho uma colinha ali, ó. O resultado desse novo montante vai ser 157,76. 157,73. Obrigado. Então, olha a diferença. Existe uma diferença? Claro que existe, né? Se ele não falar a convenção, portanto, não tem como eu fazer assertivamente. Nesse caso, na convenção linear dá este resultado. Na outra convenção, exponencial dá um resultado diferente. Portanto, a questão ela deve me falar. 99% das questões de concurso trabalham qual? Aquela. A linear. Tá? Beleza? Pode falar. Lembram da primeira aula, quando a gente falou que quando você tem o intervalo de um período... exatamente. É os esquemas do dinheiro isso daqui, cara. O cara que fez o mundo girar foi os caras dos bancos. Ó, quando você tem a parte de um período inteiro comparando os juros simples com os juros compostos, o período de um intervalo temporal, apenas, do primeiro intervalo temporal, o simples é mais vantajoso para quem está emprestando grana. Né? O cara vai lucrar mais.
Então a jogada é essa. Na parte fracionada ele joga o simples, na parte inteira ele joga o composto, para ganhar a grana mesmo. Tudo é esquema para a gente se ferrar, galera. Quem gosta disso aqui é quem? O dono do Itaú de novo. O dono do Bradesco. Uhum. Beleza? Então vamos lá nas questões. Então não tem como adivinhar. Ah, tá. Antes de ir para a questão propriamente dita, eu não vou nem rabiscar no quadro aquilo ali, tá? Não fiz aqui uma fórmula. Eu usei fórmulas que a gente já sabe, tá? Mas para quem tem facilidade, a galera que gosta de memorizar coisas aí, eu poderia juntar essas duas fórmulas em uma só? Ao invés de fazer 2 cálculos aqui, separadamente, resolver isso em um cálculo só? Sim, eu poderia. Quero jogar direto nessa equação para linear, tá? Para linear. Onde a parte inteira, o que é a parte inteira? A parte onde correu o intervalo, o período completo. A parte inteira é escrita aqui, ó. E a parte fracionada é escrita aqui. Beleza? Eu não teria esse trabalho de fazer esse cálculo para achar o primeiro montante e jogar o capital dentro do segundo. Tá? Não precisaria fazer. Aí eu poderia jogar nessa equação direta ali. Que nada mais é do que a aglutinação das duas. Se você olhar para essa equação e juntar com essa aqui, olha lá, nós vamos ter essa. Tá? Não é uma fórmula nova na realidade. A linear é essa parte toda aqui. Ela cai mais. Uhum, ela cai mais. Pode acontecer. Eu não lembro de cor aqui se eu já resolvi alguma. Mas se ele pedisse para resolver, é um cálculo muito grande, eu acho que os caras não fazem até pela questão do tempo, né? Mas, sei lá, vou encarar uma banca muito maldosa. Aí eu vejo que o cara quer isso daí, né? FGV. Os caras são sacanas lá, né? Ele coloca uma questão dessa na prova. Aí, estratégias de prova, né? Mesmo sendo professor aqui de matemática financeira, eu, fazendo uma prova dessa, eu deixaria essa questão para depois. Porque eu sei que ela vai me gastar tempo, certo? Sobrou o tempinho lá, deu tempo, consegui fazer as outras que eu tenho segurança, volto nela, mas eu sei que eu teria que fazer este cálculo aqui, este aqui, e depois comparar os resultados, né? Subtrair, se ele quiser, a diferença de um para outro, mas vai gastar um tempinho. Aqui não é uma questão de saber ou não o conteúdo, aqui é uma questão de braço mesmo, né? Eu vou gastar tempo fazendo a conta mesmo. Mas eu não lembro de ter feito nenhuma. Não. Eu acho que eu nunca fiz. De prova, né? Fiz assim, para conduzir a aula só. Então vamos lá. Ó. Uma questãozinha aqui. A empresa A contrata a empresa B para a prestação de um serviço, cujo valor à vista é V. Olha só que interessante. Aqui ele não coloca valor numérico. Ele coloca genérico. Ele fala que um V, forma algébrica. Pelo contrato, A vai pagar B no prazo de 2 anos e meio, em uma única parcela que incluirá o valor à vista mais juros contratuais de 10% ao ano. Se o contrato firmado entre as partes para a quitação da dívida prevê taxa de juros compostos com convenção linear. Tá vendo? Então ele falou. Se ele não falar, eu fico perdido. E outra coisa, se ele não falar, para onde que eu vou? Eu vou aqui. Mesmo que depois eu brigue com a banca para cancelar a questão. Algo nesse sentido. Porque o praticado no mundo real é esse, tá? O que é praticado no mundo real é esse aqui. Então, no silêncio da questão, nunca vi acontecer, mas se ele não falar, convenção, eu vou no linear. Então, ele falou, convenção linear. Então, o valor mais próximo do total de juros que B deverá pagar para A, ao quitar a dívida no prazo, é de aproximadamente quanto? Galera, a mesma coisa que nós fizemos com essa convenção aqui. A única diferença é que ele não deu o valor em reais. Ele falou é um valor
genérico V. Mas você consegue usar uma letrinha ali para conduzir o cálculo? Sim. É só ir levando a letra até o final. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês montarem aí. Tentem montar a equação. É aqui, ó. Nós estamos aqui. Beleza? Na linear. Tentem montar a equaçãozinha. Facinho? Demais. Primeiro passo, fazer a parte inteira ou a fracionada? Uhum. O resultado que der a inteira, o montante da inteira, vai virar o capital da fracionada. Beleza? Deixa eu apagando aqui para ajudando vocês. Então vamos lá. Ele falou que a empresa A contrata a empresa B para a prestação de um serviço cujo valor à vista é V. Esse é o meu capital, o capital aplicado. E aí ele fala que pelo contrato, a empresa A vai pagar B num prazo de 2 anos e meio. E depois eu vou ler, vou atropelar um pouquinho essa leitura. A taxa de juros está ao ano, não está? Como a taxa de juros está ao ano, mas vão correr 2 anos e meio, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionada. Beleza? Temporal, no tempo. Então, eu vou fazer a parte inteira ali, ó. Parte inteira. Montante, vamos chamar de montante 1. Vai ser, ele falou genericamente V, vou usar esse valor aí, vezes 1 mais 10%. Oi? Sim. Foi a taxa que ele deu, não foi? Olha lá, 10%. Não entendi. Essa relação de A para B não é que existem 2 contratos. Existe um contrato só, firmado de uma empresa com a outra. É um pouco mais só para confundir. Tá? É um contrato só, que está correndo apenas um contrato. Agora ele está falando um contrato de uma empresa com outra. Que eles falam lá no mundo do business, lá, é o B2B, né? Quando uma empresa contrata outra para prestar um serviço. É um contrato só. Tá certo? Elevado a quanto aqui? Ao quadrado. Então, M1 vai ser V 1,1 ao quadrado. Estão vendo que é bem recorrente o 1,1, né? 1,21. Isso aqui eu posso escrever assim também. Em matemática é mais comum nas multiplicações, quando nós temos valores genéricos, colocar o número na frente, tá? Não vai alterar em nada. Então, 1,1, 1,21, V. Beleza, esse é o M1 na forma genérica. Vou colocar para cá, só por causa do espaço. Agora, o montante 2, né? Vai correr a parte fracionada, que é capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Montante 2 vai ser igual. Quem é o capital? É o resultado daquela. Beleza? É o resultado anterior. 1,21 V vezes 1 mais. A taxa é a mesma. Agora, detalhe. Foram quantos anos? 2 anos e meio. Eu vou colocar como aqui? Meio. Beleza? Então, o montante 2, 1,21 V vezes 1 mais, isso aqui vai dar 0,05, tudo bem? Multiplicação disso vai dar 0,05. 1,21 V vezes, somando 1,05. Aí eu vou multiplicar. Aqui, novamente, nós temos a matemática básica. 1,21 vezes 1,05.
Só para ganhar o tempinho aqui, eu vou colar. Isso vai dar aproximadamente, né? Vai dar um valor aproximado. Oi? 1,27. 1, aproximado, símbolozinho, tá? 1,27V. É o que o exercício quer? O que ele quer? Ele quer os juros, certo? Agora eu vou na definição de juros. A definição básica de juros lá. A definição que nós colocamos na aula número 1. Ó, daqui, só para não bagunçar, tá? Daqui nós viemos para cá. Por questão de espaço, eu vou terminar aqui. Quem quer juros? Juros é montante menos capital. Definição 1 de juros. Primeira definição de juros. Juros é montante. Montante final ali, ó. O montante final é aquele. 1,27. Menos o capital aplicado. 1,27V. Menos o capital aplicado. V. O V representa 1V. O V é 1V. Então, aqui é 1,27 menos 1. (0,27V). Quando eu tenho uma incógnita, né, uma letra representando um valor, um V, o X, o Y, o Z, o W, aquilo vale 1V, 1X, 1W, 1Z. Então, implicitamente aqui, ó, tem 1V. Então, 1,27V menos 1V. Beleza? 0,27V. Alternativa certa, letra C. 1 aqui é porque quando eu vou substituir, o capital é V, não é? Só que, quando eu vou fazer essa subtração, eu devo quantificar esse V. Quantos Vs existem aqui? Quando não aparece, é 1. 1V. Não, aqui não é 1V menos 1V. Aqui é 1,27V. Menos 1V. Entendeu? Por isso que eu falei, é a mesma coisa que 1,27 menos 1. 0,27. Correto? Belezinha? Facinho, né? Estão entendendo ou estão fingindo? Tem que fingir menos. Vamos fazer mais uma dessa? E a gente vai mudar de assunto, tá? Então, o importante aqui é você perceber aí que o tempo ele não vai ser inteiro, né? Ele vai ter uma parte fracionada e eu vou ter que adotar uma das duas convenções, seja ela a convenção exponencial ou a linear. Então, uma questãozinha aqui da Cefaz do Rio, 2014. Vamos ler aqui, vou dar um tempinho para vocês montarem, mas o raciocínio é o mesmo. Aqui ele apresenta mais alguns detalhes, tá? Sabe-se que um capital é aplicado durante 2 meses e 12 dias. Olha aí, ó. Aqui no começo eu já fico esperto, porque 2 meses e 12 dias, se ele me der uma taxa mensal, vai dar problema. Se ele me der tá entendendo? Então, de qualquer forma, vou ter alguma coisa fracionada aqui. Então, sabe-se que um capital aplicado durante 2 meses e 12 dias, a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Pronto, já sei que eu vou ter que aplicar alguma das convenções. Utilizando a convenção linear, ó, foi bem explícito uma questão que não é tão antiga assim, 6 anos, 7 anos atrás, né? Mas que caiu aí utilizando a convenção linear, é o mais cobrado. Obteve-se que no final do prazo da aplicação, o valor do juro simples, ó que interessante, o juro simples ao período de 12 dias foi igual a R$ 104,04. Já está entendendo o que ele está fazendo? Ele está fazendo ao contrário. Ele tá te dando, calma, ele está te dando a parte do juro, não é o montante que ele está dando, toma cuidado. Ele está dando a parte dos juros. Ele está te dando os juros da parte que correu fracionada, que é a parte simples, e ele continua. Este mesmo capital
aplicado durante 2 bimestres a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará no final do período um total de juros igual a quanto? É parecido com o que você falou, não é igual. Não, calma. Esse 104 é os juros correntes dos 12 dias. Os juros. Então vamos por parte. Vamos resolver até essa parte dos juros de R$ 104 aí. Porque depois, sabe por quê? É 2 problemas em um aqui. Depois ele fez uma outra aplicação. Certo? Ele pegou esse valor, que eu não sei qual é o montante ainda. Isso. E depois ele fez uma outra aplicação desse valor. Então vamos resolver por partes. Montem aí para mim, quanto que corresponde ao montante? Essa pergunta primeira que você tem que responder. Quanto é o montante que gerou esses juros nos 12 dias de R$ 104,04 aí? Monta pra gente. Então vai correr aqui, ó. Esses juros vão aparecer dessa parte, não vão? Beleza? Então faz aí, vamos ver como é que chega. Como é que faz? Vou apagar aqui enquanto isso. Note que ele falou juros, ele não falou montante. Se ele falou juros, eu vou em qual equação? Na equação dos juros. E ele foi até bonzinho. Ele falou que, utilizando a convenção linear, utilizou o valor do juros simples, ele nem precisava ter falado, tá? Se foi a parte fracionada, a parte da fração dos 12 dias, se ele quisesse deixar quieto, não falar que era juros simples que estava correndo, ele não precisava falar. Eu deveria saber, isso deveria ser do meu domínio, porque ele está fazendo uma taxa mensal e está contabilizando apenas os 12 dias. Então, obviamente, os 12 dias devem correr como juros simples, na convenção linear. Beleza? Então, na equação ali de juros simples, o valor dos juros obtido ele me deu. Ele me deu R$ 104,04. Eu não sei o valor desse capital. Vezes a taxa ele me deu. A taxa de 2% ao mês, correto? 0,02 vezes 12 dias. Agora eu não posso colocar 12 dias aqui. Eu tenho que colocar a fração de 12 dias no mês. Concordam comigo? Eu não posso colocar o número 12 ali dentro, porque a taxa está ao mês. E eu estou contando só 12 dias desse mês. Então eu devo converter 12 sobre 30. Se eu simplificar para facilitar a minha vida aqui, ó, eu vou simplificar essa fração. Primeiro eu vou pensar que na hora da prova eu não tenho calculadora, né? Então vamos fracionar aqui. Isso daqui daria 4 sobre 10. Daria mais um passinho aqui ainda, né? Daria para fazer por 2 e por 2? Por 2 e por 2 daria 2/5. Beleza? Então isso aqui ficaria... Pode ser também. Uhum. Se eu quiser dividir, eu já posso substituir o 0,4 também. Beleza? Tranquilos? Daqui eu já saberia 0,4, né? 0,4. Se quiser colocar já direto, até pode, tá, galera? Lá. 0,4. Belezinha? Vou pegar esse termo que está multiplicando, vou passar dividindo. 104,04 dividido por tudo isso daqui que está multiplicando, eu mandaria dividindo. 0,02 vezes 0,4. Isso é igual ao capital. Agora aqui, matemática. Brincadeirinha de multiplicar e dividir. Tem algumas coisas que podem ser feitas, ó. Poderia sugerir. Você está vendo esse número 0,02 aqui? Ele está com 2 casas depois da vírgula, não está?
O algarismo... Não é inteiro, não. O algarismo de cima também não está com duas casas aqui para a direita na vírgula? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Retirar a vírgula do de cima quando eu tenho a mesma quantidade, tá? Ficaria esse número sem vírgula, portanto, ele ficaria 10.404, e esse número apenas com o algarismo significativo aqui, somente o 2. Isso aqui já facilita um pouquinho o meu cálculo, ó. Tá vendo? E aí fica mais fácil dividir o 10.404 por 2 aqui, ó. Eu faria apenas essa divisão, ó. Uma diquinha de matemática básica só, tá? Aí eu dividiria isso, ó. Posso fazer? Posso fazer isso aqui, tá, galera? Porque aqui é vezes. Se fosse mais ou menos aqui, não pode, tá? Então eu dividiria 10.404 por 2. 5.202. Só que eu ainda tenho quanto aqui? 0,4 igual ao meu capital. Deixa eu só destacar isso aqui para não ficar bagunçado. Certo? Como que eu, diquinha de matemática básica para facilitar a vida aqui também. Eu posso tirar essa vírgula e transformar isso num 4? Posso. Desde que eu faça 52.020, ou seja, eu acrescentei um zero a mais aqui nesse algarismo. E retirei uma casa decimal daqui, ó. Ficou apenas 4. Aí facilitou bem mais fazer essa conta. Aí eu vou dividir 52.020 por 4. Que dá quanto? Alguém fez aí? Eu tenho uma cola aqui também. Vai dar 13.005. 13.005. Dá um resultado exato, tá? Então, pode dividir aí os 52.020 por 4, que vai dar isso. Beleza? Terminei? Não, porque eu só fiz a parte simples, do juro simples. Agora a pergunta é, quando eu for lá para a parte composta, eu estou fazendo de trás para frente, eu iria fazer isso aqui, não é? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada no tempo. O que esse capital aqui significa dentro desta equação? Essa é o processo inverso do que a gente fez anteriormente. No exercício anterior, a gente fez essa e depois aquela, não foi? Essa daqui me dava o resultado do montante que virava o capital na outra. Beleza? Então, esse capital aqui representa esse montante. Então, só por motivo de não criar confusão, eu vou chamar esse capital aqui de capital 2 para você não achar que esse é aquele. Tá? Não é. Então, o montante ali é o capital dessa. Só foi feito de trás para frente agora. Então, aqui vai ser 13.005 igual esse capital 2 aqui, que eu não sei quanto vale, 1 mais a taxa, que é a mesma, 0,1, elevado no tempo, a parte inteira do tempo. 2 meses, né? Da parte inicial, tá? Dos 2 meses. Isso. Então, isso vai ser 13.005 igual C2 vezes 1,1 elevado ao quadrado. Isso a gente sabe que é 1,21. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 13.005 dividido por 1,21 é o meu capital 2. Portanto, o capital 2, tira a vírgula, acrescenta 2 zeros aqui, beleza? Poderia fazer 121 aqui embaixo, tirando a vírgula, desde que eu acrescentasse 2 zeros aqui. Aí ia ter que fazer a divisão, tá? Esse valor dividido já vai dar, vou dar direto para vocês aqui. Opa. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, perdão, galera, ó. Eu fiz uma bobagem. A taxa não é de 10% não, tá? A taxa é de 2%. Deixa eu corrigir essa parte aqui rapidinho, ó. A taxa é 2%. 0,02, tá? Não sei de onde que eu tirei esses 10% aqui. É os 2 meses. Cuidado, eu falei que a gente está descobrindo ainda o quanto de capital foi aplicado.
Tá? Eu falei que existem duas perguntas nessa questão. A gente está fazendo só a primeira parte, é uma questão bem difícil. Tá? Por que a gente não está resolvendo a primeira parte? Porque na primeira, a primeira parte do enunciado, a gente está resolvendo só a primeira. A primeira parte do enunciado, ele relacionou uma aplicação. E na segunda, ele está fazendo uma outra aplicação. Com o resultado que ele obteve na primeira. Existem duas operações nessa questão. Vamos ler de novo, só para antes de encerrar aqui. Ó. Deixa eu apagar isso daqui, só para não confundir, tá? Olha, ele fala, sabes que um capital é aplicado. Ó, você foi lá e pegou um dinheiro, fez um primeiro negócio com ele lá. Durante 2 meses e 12 dias. Taxa de juros, 2% ao mês, beleza? Utilizando a convenção linear, obtém-se que no final do prazo de aplicação, o juro simples, correspondente aos 12 dias só. Só aos 12 dias. Foi R$ 104,04. Beleza? Primeira aplicação. Beleza. Primeira aplicação. Ponto final. Continua. Este mesmo capital, aplicado durante 2 bimestres, já está existindo uma outra aplicação de dinheiro aí. Uma segunda aplicação. Mas a gente não sabe quanto que está sendo aplicado, a gente está descobrindo ainda. A gente nem sabe quanto que foi aplicado. A gente tem que descobrir primeiro. É isso que a gente está fazendo. A gente está descobrindo primeiro tanto de dinheiro que está sendo mexido aí. A gente ainda nem sabe. Uhum. Na primeira ou na segunda aplicação? A gente tem que descobrir, então, a da primeira ainda. Porque a gente está fazendo a primeira aplicação ainda. Você pegou um dinheiro, presta atenção. Você pegou um dinheiro, foi lá no banco, comprou um título de capitalização. Beleza? Ele te rendeu 2 meses e 12 dias. Tudo bem? Quanto de dinheiro você aplicou? Não, eu estou te perguntando. Quanto de dinheiro você aplicou? Não falou. É o que a gente está descobrindo. Mas os juros dos 12 dias, te rendeu R$ 104,04. Os juros dos 12 dias. Mas você não aplicou 12 dias só. Você aplicou quantos? Você aplicou 2 meses e 12 dias. Ele só te falou quanto te rendeu os 12 dias. Você sabe quanto te rendeu os outros 2 meses? A gente está descobrindo agora. Depois você vai pegar esse valor e vai fazer outra aplicação. Então, como que você vai fazer a outra se você ainda não descobriu o valor? Está entendendo? Então, são 2 aplicações. A gente está fazendo a primeira ainda, é uma questão difícil. Vamos lá? Então, aqui 2%. 2%, aquele esqueminha de dobra eleva ao quadrado, né? Dobra eleva ao quadrado vai dar 1,0404? 0,0404, né? Aí, matemática básica, eu vou ter que dividir esses 13 mil por esse número. Se a gente dividir, então, fizeram aí? 12,5. 12.500. Pronto. É isso aqui que aconteceu, então. Você tinha quantos? 12.500. Você investiu ele durante 2 meses e 12 dias. Beleza? Você descobriu o tanto de dinheiro que você está brincando agora. Agora você vai fazer outro investimento, que é o correspondente ao bimestre que você está me falando. O outro investimento é, olha lá, agora continuando. Este mesmo capital, que agora a gente sabe quanto que é, ó. Este mesmo capital aplicado durante 2 bimestres a uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre, apresentará no final do período um total de juros igual a quanto? Agora a gente vai resolver a questão de fato. Termine de anotar essa daqui. Né? A gente vai fazer a parte final agora. Essa é. Posso apagar só a primeira parte ali?
Dentro dessa questão, apenas dessa questão, existem 4 assuntos. 4 assuntos dentro dessa questão. Taxa, as conversões de taxa, né, a parte temporal, existe juros simples, juros compostos e os montantes. Tá? Tirando, claro, a conversão linear, tudo isso. É uma questão que contém vários assuntos dentro de uma mesma questão. Oi? Não faria, honestamente, não faria. Foi o que eu falei, que é uma questão de estratégia, né? A gente, vamos lá, fiz a prova, sobrou um tempinho, aí eu volto nessa. Essa questão é o tipo de questão que a gente sabe, lendo ela aqui, que ela vai gastar mais do que o tempo. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, né, galera, como concurseiro. O 3 minutos é uma média, né? O 3 minutos é uma média. Quer dizer que você vai acabar fazendo questão em menos do que 3 minutos. Algumas outras você vai gastar mais, entendeu? Então, o detalhe é sempre você fazer uma compensação da média. Pô, eu deixaria tranquilamente para o final, não tem problema. Essa não é uma dica para matemática. O próprio Rogério Sanches, se eu não me engano, que é o cara do processo penal lá, lenda aí dos concursos públicos, ele fala que em todos os concursos que ele passou, ele fez isso. Ele falou, cara, eu adoro processo penal. Eu ia fazendo as provas dos MPs lá, eu pulava várias questões de processo penal que eu sabia que eu ia ter que pensar um pouco mais. Datas, às vezes eu não lembrava de data. Eu tinha que ler com mais detalhe. Eu falava, isso aqui eu vou ter que ler de novo, pulo. Vou fazer as mais objetivas, as mais rápidas. Ia fazendo, ia matando as rápidas. E depois ia voltando naquelas que ele fazia bolinha. Ele falou, eu fazia bolinha em algumas. Eu sabia que ali eu ia gastar um tempinho. Então eu pulava e depois voltava fazendo, para eu compensar essa média de fazer as questões. Isso aí não pode, exato. Essa daqui, vamos lá. Vamos pensar novamente com a cabeça do elaborador da questão. É o que ele falou. Aqui ele está fazendo uma peneira numa questão dessa. Ele está falando, vamos ver quem que vai cravar o primeiro lugar. Quem que vai gravar. Até o cara que passa em primeiro lugar corre o risco de errar uma questão dessa, não corre? Mas ele não corre o risco de errar uma de juros simples, uma de juros compostos. Tá entendendo? Então você tem que cravar as outras e depois, no final, se der tempo, você brinca com essa. Se der tempo, você se diverte com essa aí. Vamos lá, a parte final. A parte final ele fala que o mesmo capital, que agora a gente sabe quanto é, foi aplicado durante 2 bimestres a uma taxa de 4% ao bimestre. E apresentará no final um juros igual a quanto? Então, vamos lá. Outra coisa, ele está praticando agora ao bimestre, não é? Ao bimestre. Nós estamos falando de modo geral, apesar de que uma parte fracionada está correndo em juros simples, mas toda a aplicação dessa questão, a aplicação de forma global, é composta. Tá? É composta. O montante é igual capital vezes 1 mais a taxa. Estamos repetindo a mesma equação no tempo. Só que agora eu sei quem é o capital. Quem que é? 12.500. Com esse capital, ele fez uma outra aplicação. Uma outra, diferente da primeira. Tá? E nessa outra aplicação, a taxa é de quanto? Agora sim, 4%. 4% ao bimestre. E correram quantos bimestres? Ele fala também, alinhado, né? Com bimestre mesmo, 2 bimestres. Beleza? 12.500 vezes 1,04 elevado ao quadrado, 12.500 vezes, dobra e eleva ao quadrado, se eu dobrar vai dar 0,8. Se eu elevar ao quadrado, 16. Multiplicando isso daí, matematiquinha, vamos ter que multiplicar. Isso daí multiplicado, 13.520. 13.520. É o que ele quer? Não, ele quer a parte dos juros para essa última aplicação. A parte dos juros para essa última aplicação é o montante menos o capital. A parte dos juros é este montante menos o capital. Não dá, né? R$1.000,20, correto? R$20. R$1.000,20. R$1.000,20.
Alternativa certa, letra A. Tá boa de chute. Aqui não tem centavo. Qual é a treta dessa questão? Foram feitos 2 investimentos aí, né? Tá? Então, consequentemente, eu vou ter mais cálculos. E aí o problema é que um dos investimentos que foi feito, ele não foi feito durante o tempo integral da aplicação da taxa. Teve uma parte fracionada. E aí ele escolheu uma das convenções, que foi a convenção linear para resolver. Fácil? Gabriel. Eu já dei algum curso para você, né? Foi. Também? RLM. Mas fora daqui, né? Aqui mesmo? Beleza. Vamos fechar esse assunto? Chega, né? Não, chega esse assunto aqui. Só as convenções lineares e exponencial. Então vamos lá. Uma última aqui, uma mais antiguinha agora, uma questão de Cefaz também. Essa é mais simples, tá? Essa que é uma questão que já é mais razoável. Vou deixar vocês resolverem ela aí para mim. Um capital no valor de 20 mil reais foi investido a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, durante 2 anos e 3 meses. Ó, já peguei aí que tem uma fração, então, já que a taxa é anual, não, eu tenho uma parte que não está correndo o ano inteiro, e aí ele não me fala o que vai acontecer, né? Continuando, comando da questão. O que ele quer? O montante no final do período, adotando a convenção, beleza, bonitinho eles falam, foi igual a quanto? Então, questão clássica aqui, ó, essa daqui é beleza, tá? Ele quer o montante, o que eu vou fazer? A receitinha do bolo que a gente aprendeu na explicação da aula. Faço a parte linear, ao contrário, né? Faço a parte composta, que é a parte que corre para a parte inteira. Nesse caso, correram 2 anos, então vou fazer a parte dos 2 anos. E o resultado eu vou jogar na parte linear, na parte fracionada. Beleza? Façam essa aí pra gente. Essa é mais realista, né? Vou apagar aqui, vou montar. E aí depois do intervalo eu dou uma estrelinha para quem acertou. Era essa aí. Dá um ponto na prova.
Olha lá, ó. Eu vou montar da seguinte forma. Vou montar a primeira parte, né, que é a parte composta, respeitando aí o que ele falou de tempo, o que ele falou de taxa. Ó. Primeiro, o valor investido do capital 20 mil. Vou só montar. 20 mil. Mais taxa de quanto? Ele falou lá. Ó. 10, 0,1. A parte do tempo inteiro que correu. 2 anos. Você vai resolver isso, o resultado disso vai ser o nosso novo capital. Beleza?